Abençoados e abençoadas, graça e paz. Que esse tenha sido o melhor dia da sua vida e que você tenha vivido ele sob os cuidados e sob a proteção de Deus. Focado nele o tempo todo, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima. E vivendo aqui como se tivesse assentado com ele nas regiões celestiais, porque nós somos cidadãos dos céus, nós não somos daqui dessa terra. Estamos aqui por um pouco de tempo, o nosso espírito revestido de carne, aguardando esse tempo determinado por Deus aqui. Nós não sabemos quantos serão os nossos dias aqui. Somente Ele sabe. E no momento certo, na hora certa, Ele fará com que o nosso corpo volte ao pó da terra. E aquilo que é de mais precioso, que está nesse corpo revestido de carne, que é o nosso espírito, ele volte para Deus num corpo glorioso, semelhante ao dele, e assim estejamos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, é assim que cremos, é assim que nós vemos. Queridos, sob o tema no deserto com Deus ou no Egito com o faraó. No Salmo de número 136 diz assim no versículo 16: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. O amor dele dura para sempre. Por nos amar, ele nos escolheu antes de tudo e de todas as coisas. O nosso espírito estava com ele. Por nos amar, ele não permite que ninguém nos arrebata da sua mão. Por nos amar, ele nos tornou povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva dele. E nada nos separa desse seu amor. Queridos, a Bíblia diz que Moisés, ele foi o escolhido por Deus para liderar a saída dos hebreus do Egito, onde eles eram lá escravos. E Moisés então recebeu essa incumbência de tirar o povo de lá, para que esse povo tivesse o rumo da terra prometida de Canaã. Essa era a missão de Moisés. Após o reino ser atingido pelas 10 pragas, sabemos que o faraó Ramsés II, ele teve que admitir a libertação do povo de Israel, ou seja, dos hebreus, lá do Egito. E nessa jornada que Moisés recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Então, assim como Moisés, juntamente com o povo, iniciava a travessia do deserto, ao sair do Egito, essa travessia, para eles, era o espaço entre a saída do Egito e a entrada à terra prometida de Canaã. Querido, assim como este povo que havia deixado o Egito e caminharia pelo deserto por um período de 40 anos até a terra prometida de Canaã, eles no caminho iriam descobrir novas perspectivas. Eu quero também dizer que nós, ao sairmos do sistema religioso, nós descobrimos algo de extraordinário
que não conseguíamos enxergar porque tínhamos os nossos olhos fechados, a nossa mente também, de forma que não vivíamos uma liberdade plena na qual Cristo nos libertou dentro desse sistema religioso. Mesmo sendo eleito, mesmo sendo propriedade exclusiva dele, mas vivíamos ali sob um jugo, sob um fardo pesado, que atavam sobre os nossos ombros, sob o preceito dos homens, e muitas das vezes até em rudimentos ainda da lei que impera dentro dessas instituições evangélicas, com os seus cerimoniais, com suas liturgias, com seus rituais, com seus dogmas, e era assim que nós vivíamos dentro desse sistema religioso. Lá no Egito, esse povo era escravo. Tinham, em troca do trabalho que eles prestavam, alimentação, e que muitos deles se sentiam felizes por terem apenas o que comer, haja vista que quando eles saem do Egito, em direção à terra prometida de Canaã, e durante a saída dali, alguns questionam Moisés dizendo: nos tiraste de lá para nos fazer perecer de fome aqui no deserto, não sabendo eles que havia uma perspectiva de vida, sob os cuidados, sob a proteção de Deus durante toda a caminhada no deserto. Por isso, no deserto com Deus, ou no sistema religioso, sob os preceitos, sob o comando daqueles que se dizem líderes espirituais, mas que na verdade têm os seus interesses, as suas conveniências, e não permite que as pessoas que lá estão vivam essa liberdade que Cristo os libertou sob a graça de Deus, tendo a mente de Cristo, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais, reconhecendo que vivemos o reino de Deus aqui, nesta terra, que reinamos em graça, que triunfamos em graça, reconhecendo que aqui temos que viver pela fé, porque o justo viverá pela fé, tomando posse de todas as promessas de Deus, fazendo confissões diárias, não fazendo oração pedindo isso ou pedindo aquilo, mas agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez por nós, dizendo para as pessoas: tu és um abençoado, dizendo para as pessoas: tu és protegido, tu és guardado, dizendo para as pessoas: é Ele quem cuida de você, dizendo para as pessoas que tudo nós podemos nele, porque é Ele quem nos fortalece. Essa é a graça de Deus. E o povo, então, eles caminhariam-se no deserto. E ali, nessas perspectivas que eles teriam durante todo esse trajeto, Deus cuidaria deles, na verdade, como Deus cuidou. No deserto, eles tiveram um maná, um alimento que Deus providenciava quando eles precisavam. No deserto, as suas vestes nunca rasgaram. Os seus calçados nunca foram consumidos. Durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para guiá-los pelo deserto. Durante o dia, uma coluna de nuvem. O Senhor era com eles, a toda hora, a todo instante. Assim como Ele é conosco na graça de Deus. Ele não nos deixa só sequer um instante, sequer um minuto. No Evangelho da graça de Deus, nós vivemos com Ele e Ele vive conosco. É como Paulo, o apóstolo dos gentios, que trouxe o Evangelho da graça de Deus, diz: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Na graça é assim, Cristo vive em nós. Por isso que nós não perdemos o foco. Por isso que 24 horas por dia nós estamos centrados e focados nele. Por isso que nós entendemos no Evangelho da graça de Deus que Ele é Espírito e nós o adoramos em Espírito e em verdade. Nós nos reunimos como igreja, não nesses lugares que eles chamam de igreja, nesses templos construídos pelas mãos dos homens,
porque nós, na graça de Deus, entendemos que Deus está em todos os lugares, e aonde nós estivermos, nós estamos em adoração, nas ruas, na nossa casa, no nosso trabalho, ou seja, aonde fomos, aonde vamos, nós estamos vivendo essa adoração a esse Deus que é Espírito, que ninguém vê, mas Ele é real, e que não é semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas profundezas do mar, em lugar algum. Ele não tem concorrente, Ele não tem adversário, Ele é único, Ele é soberano, e Ele reina sobre tudo e todos. É assim que nós vemos esse Deus. Na graça reconhecemos que a primazia é dEle, na graça reconhecemos que o senhorio é dEle, o pastoreio é dEle. Na graça reconhecemos que nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós como uma unidade nesse corpo, desenvolvemos os dons concedidos por eles. Ninguém tem títulos, todos nós temos um dom, e cada um desenvolve o seu dom, e esse dom desenvolvido por cada um edifica, traz crescimento, traz conhecimento, traz experiência, traz avivamento. E então nós somos avivados por Deus em Cristo Jesus através do seu Santo Espírito. É isso que acontece no Evangelho da Graça de Deus. Assim como no deserto não faltou nada para o povo hebreu, que deixou o Egito, liderado por Moisés, assim também somos nós no Evangelho da Graça de Deus. Nada nos falta. Nós podemos dizer como o salmista Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e não falta mesmo. No Egito, mesmo eles estando ali, lhes faltava tudo praticamente. Assim como dentro desse sistema religioso, as pessoas vivem um falso evangelho. São religiosos, se prendem a costumes, se prendem a liturgias, fazem tudo que o mestre mandar. E o que menos eles fazem é obedecer a Cristo. É reconhecer que Cristo é tudo em todos. É reconhecer que devemos amá-lo em primeiro lugar. Amar o próximo. Visitar as viúvas, visitar os órfãos nas suas necessidades. E eles nas suas religiosidades, presos a esse sistema. E dizem, nós deixamos o Egito. Não, eles continuam no Egito. Mesmo se sentindo que não estão mais presos ao Egito, mas nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nós percebemos e vemos que eles ainda estão no Egito. E então, fica aí essa pergunta, no deserto com Deus, aonde nada nos falta, ou no Egito com Faraó? A escolha é sua. Na graça com Cristo ressurreto, ou na religião com Cristo Nazareno? Para muitos, eles acham que é a mesma coisa, como um outro dia, eu falando para ele do Evangelho da Graça de Deus, ele disse, não, mas não é a mesma coisa o Cristo Nazareno e o Cristo ressurreto? E eu disse para ele que o Cristo Nazareno, ele veio para cumprir aqui toda a lei, aquilo que os homens não poderiam cumprir, ou seja, os hebreus, os israelitas, os judeus não podiam cumprir, então ele cumpriu. Então tudo que a lei dizia que tinha que se fazer ou não fazer, Cristo assim o fez. Das 613 leis que existiam, ele cumpriu na íntegra, foi o único que cumpriu. E então esse Cristo Nazareno, ele se batizou. Esse Cristo Nazareno, ele foi ao monte, ele frequentou o templo, ele jejuou, ele deu a César o que era de César. Então, essas pessoas hoje, elas querem fazer dentro da religião tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez. E aí eles dizem que estão seguindo a Cristo. Então todos os cerimoniais, todas as liturgias, todos os dogmas, tudo da lei,
mosaica ainda continua sendo feito dentro da maioria, ou quase que todas essas religiões que se dizem evangélicas. Daí que vai essa pergunta: no deserto com Cristo, na graça com Cristo ressurreto, ou na religião com Cristo Nazareno? Você escolhe, você decide. Se liberte. Viva o Evangelho da graça de Deus. Vive o reino de Deus aqui nesta vida. Reine em graça, triunfe em graça. Se liberte de todas essas coisas. E você vai sentir uma alegria de verdade, uma alegria inefável, um gozo inefável. E vai ficar aqui aguardando apenas o dia da sua partida. E até mesmo na graça dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque você sabe para onde você vai. Você não tem medo da morte, você não tem medo do inferno. Você não tem medo do diabo, de Satanás, dessas coisas que a religião diz que existem. Deles como seres, ou como um ser. E a graça, ela te leva a Cristo, a viver Cristo. Ela te aponta somente para Cristo. A graça te leva a focar nas coisas celestiais. A graça te leva a viver como pessoas espirituais, como pessoa dos céus. Você até na graça deixa de viver muito materialismo, as coisas daqui desta vida, como muitos vivem, estão lá, mas ficam focados nas coisas materiais. Quanto mais tem, mais querem. Eles barganham, porque aprenderam a barganhar dentro desse sistema religioso. Eles dão, como eu já ouvi de muitos, dizendo: eu dou porque eu sou abençoado, eu dou porque ele me dá, eu dou porque para ele fazer isso para mim. É por isso que eu dou, é por isso que eu contribuo. Deus não barganha com seus filhos. Assim como você não barganha com seus filhos terreno, Deus não barganha com você. Tudo que você faz pelos seus filhos é pelo amor que você tem a eles. Assim é Deus para conosco. Deus faz pelo amor que Ele tem para conosco. Ele não nos deixa faltar nada. Eu fiquei 46 anos dentro do sistema religioso. Em 1993, eu li esse livro, Por que Deixei de Ser Dizimista. Eu estava no terminal Tietê, em São Paulo. A princípio eu critiquei pelo título, mas resolvi comprar. E eu li todo esse livro. E dali eu parei de dizimar. Em 1993. Ainda permaneci 24 anos dentro do sistema religioso, sem ser dizimista. Porque eu entendi. Eu compreendi aquilo que muitos ainda não compreenderam. E nesses 24 anos que eu fiquei lá, porque eu saí de lá em 2017. E aí então eu comecei a viver o Evangelho da graça de Deus dentro do sistema religioso, mas sofrendo retaliações. Sofri muitas retaliações, até que eu fui convidado a me retirar e me retirei. E nesses 4 anos eu estou vivendo essa liberdade plena do Evangelho da graça de Deus que antes eu não vivia. Eu tenho um carro há 40 anos, eu nunca tive meu carro roubado. Não é porque eu dei dízimo até 1993 ou porque eu deixei de dar dízimo depois de 1993. Não é por isso. Eu só estou dizendo isso porque lá eles dizem que se você não der dízimo, o devorador vai sobre a sua vida, seu carro vai ser roubado, o motor vai bater, a panela de pressão vai explodir, o ferro vai queimar, a sua casa vai virar uma farmácia. Enfim, eles jogam maldições sobre a vida das pessoas. E as pessoas, por medo do diabo, por medo de ir para um inferno, por não conhecer Deus, elas acreditam nisso. E a maioria dá dízimo, contribui com medo dessas coisas. Eu morava de aluguel quando era dizimista. Depois que eu deixei de ser dizimista, eu construí uma linda casa, uma bela casa, e muito bem mobiliada. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam. Não é porque eu fui dizimista
ou porque eu deixei de ser dizimista, que eu nunca tive meu carro roubado, ou que eu construí uma bela casa e tenho de tudo dentro dessa bela casa. Eu quero te dizer que tudo isso é porque eu vivo sob os cuidados e sob a proteção de Deus. Tudo isso é porque eu ando por fé. Tudo isso porque o meu foco é nele. Tudo isso porque eu já tomei posse de tudo e de todas as coisas. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Você escolhe, na graça com Cristo ressurreto, ou na religião com Cristo Nazareno. No Egito com Faraó, ou no deserto com Deus. A escolha é sua. Uma coisa eu posso te dizer: vem para o Evangelho da graça de Deus. Deixe que Ele guie, dirige a sua vida. Querido, Deus habita através de Cristo, por meio do seu Espírito Santo, no seu espírito. E o seu espírito testifica que você é filho de Deus. Mesmo lá, deixa eu te dizer uma coisa. Você é um eleito. Você é um predestinado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você vai voltar para Ele, o seu espírito vai voltar para Ele, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você é salvo no espírito. Seu corpo vai voltar ao pó da terra e o seu espírito vai voltar para Deus. Veja como esse Deus é amoroso. Como diz aqui, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. O amor dele é para sempre para conosco. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Se inscreva no meu canal, compartilhe esses vídeos, divulgue, me ajude, porque eu estou muito preocupado, porque eu amo essas pessoas. Nós não falamos mal de nenhuma delas, porque elas são nossos irmãos. Nós apenas falamos do sistema religioso, ou seja, de tudo que acontece lá dentro. É disso que nós falamos. Fica aí um forte abraço, um beijo no seu coração. Tu és um abençoado. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.